Fernando Camelo de Almeida é o novo líder do CDS-PP de Ovar e concedeu ao Ribeirinhas TV uma entrevista exclusiva, em que fala da sua vida, da sua carreira e, acima de tudo, da sua visão para Ovar, que no seu entendimento está a ser muito mal gerido por Salvador Malheiro, atual presidente da Câmara Municipal. Nasci na extinta maternidade do Hospital Ovar, há 40 anos atrás. Fiz a minha vida até aos 5 anos, vivi em Avanca, depois vim fazer, com 6 anos vim para Ovar e fiz a minha escolaridade em Ovar, a primária, o ciclo, o secundário, onde fiz muitos amigos, felizmente, e faço a minha vida toda em Ovar. No campo profissional também trabalhei muito tempo em Ovar, agora há uns anos que estou a trabalhar em Aveiro. Trabalho no setor automóvel e adoro aquilo que faço. Aliás, sempre trabalhei no setor automóvel, há 21 anos que o faço. Tive uma empresa também do setor aqui em Ovar. Dediquei-me depois a uma questão de ambição pessoal para trabalhar em empresas conhecidas no setor automóvel, felizmente. Trabalhei com funções de responsabilidade na área comercial no Grupo M. Coutinho, no Grupo Gama Ovar e atualmente no Grupo Autoindustrial, onde sou diretor comercial da empresa Mercentro, um concessionário automóvel da Mercedes em Aveiro. Bem, ser ovarense é ter uma costela da nossa terra, é adorar a nossa terra, é sentir no período do Carnaval aquele bichinho que nos puxa para fora de casa, é gostar, não passar uma semana sem ir ao furador ver o mar, é adorar a ria, e é amarmos realmente a nossa terra e as pessoas que aqui habitam. Ser pai é uma coisa indescritível e para mim a maior riqueza que eu tenho são os meus 2 filhos. Tenho um filho com 10 anos e tenho um filho com 16 anos, que realmente são a minha razão de viver e confesso que sou um pai babado e com muito orgulho dos meus filhos. Ora bem, eu já tinha sido Presidente da Conselhia do CDS de Ovar há 8 anos atrás, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, porque me ligam muito ao CDS. Eu sempre fui do CDS, mas não estive sempre como Presidente da Conselhia do CDS, ou seja, deixei de ser Presidente da Conselhia do CDS há cerca de 8, 9 anos. Depois disso o CDS teve outros Presidentes de Conselhia, como é o caso do Pedro Rola ou do José Pinho, e eu regressei agora só, e nem sequer fazia parte da Comissão Política Conselhia anterior, portanto há 8 anos que eu não faço parte da Comissão Política Conselhia. Fui Presidente da mesa do Plenário Conselhia, que é uma coisa diferente. Mas pronto, fui chamado, no fundo, recolhi alguns apoios dentro do partido, as pessoas acharam que era o momento de eu avançar e eu sou um apologista de que nós não basta irmos para o café dizer que está tudo mal e estamos no conforto de nossas casas. Às vezes é importante sairmos de nossas casas e também darmos a cara e dar o exemplo. E portanto foi nesse sentido que achei que podia ser útil ao partido e, acima de tudo, porque eu não faço favores ao partido, acima de tudo ser útil à minha terra, que é esse o principal objetivo de ter avançado com esta candidatura para a Conselhia, que felizmente ganhei, nem sequer teve oposição, tendo uma votação histórica, com a maior participação de sempre em número de militantes votantes, o que também me deu bastante satisfação e mais força ainda para avançar com este projeto. A questão do cinema de Ovar, que está aqui por trás de nós, parece um assunto tabu, que já nos anteriores executivos do Partido Socialista isso aconteceu, com o PSD nada mudou e as pessoas continuam sem resolver, continua aqui um imbróglio, talvez por pertencer a algumas famílias que ninguém quer enfrentar, embora isso não se trate de enfrentar absolutamente ninguém. Não há pessoas diferentes, mas a questão não se resolve. Agora, e deixo já aqui... A lei prevê também mecanismos em que o município pode chegar até ao limite de obrigar a fazer obras ou os apropriar. Era aí que eu ia chegar, e aí parece-me claramente que aqui em Ovar há municípios de primeira e municípios de segunda. O município deve notificar, e está previsto por lei, os proprietários para as obras de manutenção e conservação do edifício. Como faz com qualquer município que tenha uma casa degradada que ponha em risco a segurança das pessoas. No caso do cinema, que fica aqui no centro, curiosamente vemos o telhado a céu aberto, vemos que está em risco, põe em risco a segurança das pessoas e nada foi feito. Ou se foi, que me respondam porque é que se mantém tudo na mesma. Porque assim, se os proprietários são notificados pela Câmara para fazer obras de conservação e não fazem, a Câmara pode e deve fazê-las e depois imputar os custos aos proprietários, para confrontar os proprietários com a realidade.
vamos lá ver uma coisa, as pessoas estão no seu direito, mas a Câmara deve zelar pela segurança das pessoas. Já não falando no bem que está em causa, que é o cinema, é um edifício emblemático da cidade, pela sua localização, portanto, é um edifício de utilidade pública, digamos, e que até no nosso entender deveria, se os proprietários não chegarem a acordo com a Câmara Municipal para uma venda, deveria ser expropriado, e há mecanismos legais também para o fazerem. Mas enquanto não têm a coragem de avançar com a expropriação ou tentarem a negociação, que penso que também não foi tentada, pelo menos por este Executivo, podem e devem tomar medidas para cautelar a segurança das pessoas e até em termos de higiene, senão temos aqui um parque urbano muito engraçado, onde as pessoas gostam de usufruir, como se pode ver na tarde de hoje, mas depois repleto de pombas por causa do edifício degradado que ali está. Portanto, no mínimo é assim, se eu como município tiver o edifício degradado, sou notificado pela Câmara Municipal para proceder às obras, caso contrário a Câmara pode fazê-lo e imputar-me os custos. Eu pergunto, porquê é que os proprietários do cinema de Ovar também não são notificados para fazerem obras de manutenção, ou então porquê é que a Câmara Municipal não faz essa obra e imputa os custos aos proprietários? Não são diferentes dos outros municípios. Não são diferentes dos outros municípios. E não tenho nada contra as pessoas em causa, são famílias que eu conheço, que respeito, tenho estima, mas não são diferentes de mim. Eu pago os meus impostos, como qualquer município de Ovar paga os seus impostos e as suas contribuições como eles pagam. Portanto, não há tratamento de primeira para uns e tratamento de segunda para outros. Relativamente às acessibilidades, o Concelho está com estradas muito deterioradas, vemos em artérias do centro de Ovar com bastantes buracos, e depois há uma questão que se prende com os acessos para as pessoas de mobilidade reduzida. Continua a não haver a mínima sensibilidade para essa questão, a começar pelo edifício da Câmara Municipal, que devia ser o primeiro a dar o exemplo. Uma pessoa com mobilidade reduzida, pura e simplesmente, não tem um acesso àquela rampa, acho que não tem uma rampa de acesso da Câmara Municipal. Há soluções provisórias com um pouco de dinheiro, rapidamente? Claramente que sim, haja vontade política para o fazer. Sei que não é daquelas medidas que têm grande visibilidade, mas que é essencial para a qualidade de vida das pessoas. E quando falo de pessoas com mobilidade reduzida, também falo de bebés, pessoas que transportam bebés em cadeirinhas, hoje em dia andam pelo centro da cidade, e se algum dos nossos autarcas fizer a experiência, vai ver que tem ali um problema, porque em pleno centro, aqui onde nos encontramos, o passeio é mais largo, porque foram obras feitas relativamente recentemente pelo Executivo do Partido Socialista, em que alargaram os passeios e estreitaram a estrada. Se formos ali para passeios próximos da Câmara Municipal de Ovar, temos passeios estreitíssimos, em que não passa uma cadeira, em péssimo estado, veículos estacionados muitas vezes entre os edifícios, deixando um espaço para os peões estreitíssimo, que não passa um carrinho de bebé, que não passa uma cadeira de rodas. E portanto, nós não podemos querer uma zona histórica bonita como temos, com os azulejos, com tanta coisa boa, com as capelas de espaços, e depois por outro lado, não termos o essencial, que é condições para as pessoas caminharem, circularem pelas artérias da cidade. Portanto, e mais uma vez alerto, porque é uma questão muitas vezes esquecida, a questão das pessoas com mobilidade reduzida, que têm tanto o direito de circular e desfrutar do que de bom tem a nossa terra, como tem qualquer um de nós. Portanto, eram medidas essenciais que deviam ser tomadas e que espero, no curto prazo, esta autarquia faça alguma coisa nesse sentido. Relativamente à segurança, aqui o sítio onde nos encontramos tem sido um espelho disso. Sente-se falta de segurança. Eu próprio costumo fazer as minhas caminhadas muitas vezes aqui no Parque Urbano à noite, e nunca me confrontei com nenhuma situação de insegurança, mas não me sinto seguro, porque vê-se sempre alguns grupos, ainda agora recentemente pelos vistos foram aqui apanhado alguém que traficava droga. A zona central, por exemplo, isto agora fugindo um bocadinho do Ovar, o centro de Maceda penso também tem sido alvo de insegurança, ou seja, não há uma política de segurança clara para que os municípios se sintam seguros. Nós aqui estamos a falar, por exemplo, quer do Parque Urbano, quer aqui o Jardim do Castro, estamos a falar de zonas que são centro da cidade, e mesmo aqui, a partir das 10h30, 11 da noite, ninguém se sente seguro no Parque Urbano da cidade. O que se vê são grupos em espaços próprios e que não nos oferecem grande segurança para quem circula com crianças, por exemplo, no Parque Urbano. Portanto, algo há de ser feito. Eu nunca vi, nas vezes que venho aqui ao Parque Urbano à noite, e não são tão poucas como isso, eu nunca vi aqui um agente de autoridade, por exemplo. Basta dizer isto, eu nunca vi no Parque Urbano
a partir das 10h30, 11 da noite, um agente de autoridade, dissessemos assim, eu fui lá uma vez no ano, não, vou frequentemente. Está aqui a pouco mais de 500 metros. Exatamente, eu vou frequentemente e nunca aqui vi um agente de segurança, portanto é algo que deve ser motivo de reflexão rápida e de atuação, porque é uma pena um espaço destes, que é tão bom para o lazer e para a prática desportiva, para atos saudáveis que as pessoas hoje em dia cada vez mais estão a aderir, temos todas as condições e depois muitas vezes não são aproveitadas, porque eu acredito que haja muitas pessoas que evitem, nomeadamente à noite, por não se sentirem seguras. Portanto, acho que é uma questão, e mais agora que cada vez é maior a criminalidade. Isto vai entroncar num dos principais flagelos que nós vivemos em Ovar e que não tem sido falado, que é o desemprego. O desemprego em Ovar está em contraciclo com o que se passa no resto do país, que é uma coisa que nos deve a todos fazer pensar. Prometeu-se, vou dar um exemplo, atrair mais empresas, mais investimento. Não vejo que isso aconteça. E não basta fazer algumas visitas a empresas já existentes, que também é importante essas visitas, mas não basta fazer essas visitas, é preciso atrair novos investimentos para se criar novos empregos. Eu vou dar um exemplo concreto. O espaço empreendedorismo foi criado, digamos, para ser feito o tipo ninho de empresas. Está ao abandono. Não estão lá empresas. O que é que foi feito? Que dinamização é que foi feita? Nenhuma. Se calhar todas essas razões originam aqui ao Ovar hoje em dia, de mais ou menos agosto para cá, tenha havido uma subida do desemprego em contraciclo com o que se passa no país, sendo Ovar um dos casos mais preocupantes da região de Aveiro. Para além disso, também me parece que não há uma boa articulação entre o IFP e a Câmara Municipal de Ovar. Ou seja, e quando digo uma boa articulação, é a criação de medidas de combate ao desemprego, como por exemplo, ações de formação, manter as pessoas ocupadas, dar-lhes uma formação, e para isso é preciso articulação também com as empresas e com o IFP. E a Câmara tem que servir de interlocutor, tem no fundo que promover essas ações de formação. E eu pergunto, a Câmara Municipal tem feito isso? A polémica que houve na questão da atribuição de subsídios para os livros escolares, o CDS defende que, sim senhora, uma boa medida da Câmara, mas esse subsídio devia ser dado a quem mais precisa e não a todos. Claramente. Isso foi mais uma medida eleitoralista e agora percebe-se bem a pré-campanha que está a ser feita por este Executivo. Nós não somos de forma alguma apologistas, nem subscrevemos as medidas que a Câmara tomou. Ou seja, dar livros escolares, manuais escolares para todos os alunos do primeiro ciclo indiscriminadamente é um erro. É uma medida populista e é um erro. Acho que deveriam ser atribuídos, sim, a quem prove ser carenciado, a quem prove necessitar. Não faz sentido nenhum que pessoas que não têm qualquer necessidade económica, portanto, e que podem comprar os manuais para os seus filhos, estejam a usufruir de uma benesse da Câmara Municipal, que no fundo é o dinheiro dos nossos impostos. Eu não me sinto confortável pagar os meus impostos e ver pessoas que ganham mais do que eu a terem os livros de borla para os filhos com o dinheiro dos meus impostos. Vamos ser claros e sei que isto não é simpático de se dizer, mas é a verdade, é aquilo que muita gente pensa e não diz. E que o CDS defende é, em vez de se dar indiscriminadamente a todos, dar só a quem prova necessitar e por que não alargar então ao segundo ciclo. Porque depois é assim, todos têm direito no primeiro ciclo e as pessoas que infelizmente não melhoram a sua situação de vida e continuam com as suas carências, quando os filhos vão para o segundo ciclo, já têm uma despesa e um encargo que muitas vezes não conseguem suportar. Portanto, aqui nota-se que houve uma falta de estruturação e não foi refletido nem pensado este projeto, esta medida. Foi uma medida avulso para populismo fácil. Portanto, vamos fazer as coisas como devem ser e eu sugiro ao Executivo, que está a tempo de o fazer, que de futuro faça esta alteração, ou seja, colocar um teto em que as pessoas tenham que provar o rendimento que têm, não é? Claramente. E só até determinado teto é que se atribuem os livros escolares gratuitos. E depois então alargar ao segundo ciclo. E assim teríamos os alunos do primeiro e segundo ciclo cobertos por esta medida, que aí sim positiva, em que só favorece e só ajuda quem realmente precisa. Esta história da subsídio à dependência vem do Partido Socialista, sendo que agora o PSD em Ovar, pelos vistos, também está a aderir e nós somos totalmente contra isso, ou seja, ajudar quem mais precisa sim, quem não precisa não tem que ser ajudado. Portanto, vamos alargar às pessoas do segundo ciclo, é a nossa sugestão. Em relação às escolas, também penso que a autarquia tem que olhar com outro cuidado
nós temos alguns edifícios de escolas, como posso dar o caso de Oliveirinha, e há mais, também em Esmoriz, escolas primárias em muito mau estado, com poucas condições ou muito mais condições para os alunos. Portanto, era bom que se visse isso com olhos de ver e que fossem tomadas medidas rapidamente para que se corrigisse isso e os alunos tenham condições condignas para frequentar as aulas. Bem, eu, antes de mais, uma declaração que queria fazer previamente, é que não quero de forma alguma colocar em causa a dignidade das pessoas que estão no Executivo e a seriedade das pessoas. Agora, que denoto que a prática corrente de recorrer ao justo direto não é uma forma transparente de gestão, não é, seja na Câmara de Ovar ou em qualquer outro organismo ou até numa empresa privada. Eu trabalho no privado, sempre trabalhei no privado, é assim, por norma, no mínimo 3 propostas, quando é um investimento um bocadinho mais avultado, no mínimo 3 propostas, é de bom tom recolher, até para a nossa defesa própria, e temos a consciência de que escolhemos a melhor proposta. Aqui na Câmara Municipal de Ovar, há algumas coisas que me estão a espantar, nomeadamente como é que é possível em 2014 ter havido passou de 2,5 milhões de euros de adjudicações diretas e na Câmara Municipal de Aveiro, capital do distrito, ter havido cerca de 1,3 milhões, ou seja, metade. Há aqui alguma coisa que deve ser motivo de reflexão e ponderação, porque de facto acho que se entra num exagero das adjudicações diretas. Depois há outras questões que se levantam aqui, e vou dar apenas 1 ou 2 exemplos. Por exemplo, adjudicar uma determinada verba a um hotel. Eu pergunto, porquê um hotel, quando nós temos mais do que um hotel aqui mesmo no centro, e no Fradouro, e em Esmoriz, e não repartir, já que é adjudicação direta, adjudicar a mesma verba a repartir por 3 entidades. O mesmo se passa com restaurantes, com outras empresas, porque não, em vez de recorrer a empresas fora do município, não vamos fomentar as empresas que funcionam no nosso município e aí sim também contribuir até para a criação de emprego e para o fortalecimento dessas empresas? E por que não fazer adjudicações em empresas sediadas no concelho? Aí eu concordaria, se tivesse esses critérios, mas aquilo que eu tenho visto não é isso. É muitas adjudicações diretas, muitas delas até empresas fora do concelho, quando há empresas concorrentes sediadas no concelho. Portanto, é uma coisa que não se percebe, sinceramente não se percebe. Depois, há outra questão que eu acho que também deve ser refletida e que eu não quero acreditar, mas levanta algumas dúvidas, é se os funcionários da Câmara Municipal de vários departamentos estão a funcionar bem. E quando digo isto, eu vou tocar no dedo da ferida, porque eu não compreendo que a Câmara Municipal de Ovar tenha serviços jurídicos e depois se faça ajustes diretos e avanças com escritórios de advogados para apoio jurídico ou consultadoria jurídica. Eu não compreendo que haja engenheiros e arquitetos na Câmara e depois esteja recorrentemente a fazer avanças com gabinetes privados. Tudo isto terá que ter uma explicação. Ou funciona mal os departamentos da Câmara e aí têm que ser tomadas medidas, ou então a Câmara deveria dar explicações o porquê de recorrer tanto a estes ajustes diretos. Da mesma forma, não compreendo como é que no Centro de Arte e no Pelouro da Cultura, vamos falar agora do Pelouro da Cultura, existem tantas avanças, para que é preciso tanto pessoal? E eu digo isto e não tenho problemas nenhum em reconhecer que a programação cultural tem sido boa, que tem sido feito um trabalho positivo nesse sentido, já não falando do Carnaval, que eu acho que correu bem, com coisas, aspectos a melhorar que são de conhecimentos de outros, mas correu bem, e dou os meus parabéns ao vereador Alexandre Rosas por este Carnaval, e principalmente a iniciativa de trazer, que era uma ideia já do CDS em 2005, trazer o curso ao centro, nomeadamente a Escola de Samba. Não houve por causa de questões climatéricas, mas que conta a intenção, e a intenção foi boa e foi positiva, e portanto temos que salutar aquilo que também de bom é feito. Agora, já não compreendo como é que há tantas avanças com 2, 3 diretores de cena, isto pelo que eu passei. Agora, eu sugeria, queria deixar aqui o endereço www.base.gov.pt e convidava as pessoas a fazer uma consulta por município de Ovar e ver a quantidade das adjudicações diretas que têm sido feitas. Mais uma vez repito, acredito na seriedade deste Executivo, não quero de forma alguma que fique a suspeição sobre a intencionalidade das pessoas, até diria que se calhar é mais uma questão de amadorismo,
na gestão, mas, e quero acreditar que seja mesmo isso, alguma ingenuidade, digamos, ou falta de experiência na gestão. Ao contrário, seria complicado. Exatamente, até porque o contrário seria muito grave, seria gravíssimo, e eu tenho as pessoas como sendo pessoas sérias, portanto acredito que seja mais ingenuidade e amadorismo na gestão, mas de facto não, é a velha questão, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Portanto, eu acho que não é de bom tom, a bem da transparência, fazer tantas adjudicações diretas. Acho que deve haver um concurso, pelo menos a 3 entidades, para depois escolher qual a melhor proposta. Ponto 1. A forma de atribuição das adjudicações ser por via de concurso público, o mais possível. Ponto 2, quando não é, recorrer a empresas sediadas no Conselho. Ponto 3, se há várias empresas no Conselho que prestam o mesmo serviço, tentar repartir por essas empresas, quando não é feito o concurso público. Que estamos a ajudar todas as empresas e não uma empresa só. E o que leva muitas vezes a suspeições e às vezes aquelas conversas que se ouvem, que eu não quero acreditar que haja aqui uma intencionalidade para favorecer A, B ou C, mas claro que depois leva a essas suspeições, portanto até para o Executivo eu penso que é muito mais confortável agir desta forma. Agora, que nem tudo é mau, nós reconhecemos uma melhoria, por exemplo, e vou-lhe dar um exemplo, uma melhoria neste Executivo em relação ao anterior, que é a proximidade das pessoas. Não haja dúvidas que este Executivo tem tido uma política de mais proximidade com as pessoas, que é um aspecto positivo e importante para o Conselho. Seja essa proximidade feita com o intuito de ganhar popularidade e já pensar nas eleições de 2017, seja qual for a razão, não deixa de ser positivo e um aspecto que merece ser realçado. Nessa medida, não somos daqueles que temos a mania do deitar abaixo, não, também sabemos, há um bocado falei na questão do Carnaval, que foi um aspecto positivo, a proximidade com as pessoas tem outro aspecto positivo, como haverá outros, contra isso nada e assumimos isso muito claramente. Houve realmente uma melhoria nesse aspecto de relacionamento com as pessoas. Eu não tenho qualquer, e já agora para desmistificar aqui alguma ideia que às vezes as pessoas têm, eu não tenho nada de pessoal contra Salvador Malheiro, como penso que ele não terá contra mim, mas isso ele é que poderá responder. O combate político é mesmo assim, desde que seja feito na base do respeito, faz parte das nossas vidas e temos que saber conviver com isso. No entanto, não tenho nada contra, nem pessoalmente, nem politicamente, discordamos em várias coisas, ainda hoje dei exemplos, desde os livros escolares, várias políticas, e há aqui, sobretudo, e que eu queria realçar, a grande discordância entre o CDS e o PSD neste momento, até porque o mandato do PSD ainda vai a meio, nem a meio chegou, é não tanto as medidas tomadas, mas principalmente as prioridades dadas. A definição de prioridades. Jamais o CDS daria prioridade a tantas festas em detrimento de medidas como resolver o problema do cinema, a mobilidade das pessoas, corrigir o erro cometido com a atribuição dos livros escolares, arranjar as escolas. Portanto, há tantas coisas na ação social, tantas medidas que devem ser tomadas. Portanto, estamos a falar de definição de prioridades que estamos em desacordo. Agora estamos sempre abertos ao diálogo e, por que não, seja o PSD, seja o Partido Socialista, nós estamos sempre abertos ao diálogo para que se construa um futuro melhor para Ovar. Por trás de mim temos a Capela dos Passos, mais um exemplo do que não devia acontecer em Ovar, que estamos num domingo às 17 da tarde e temos a capela fechada. Temos várias capelas que são ex-libris da cidade de Ovar, podiam potenciar o turismo religioso e aquilo com que nos deparamos é o que podem ver atrás de mim, a capela fechada, o que é de lamentar e não denota uma falta de política, de critério e de estratégia no turismo, porque o turismo Ovar não é só carnaval, Ovar tem muito mais carnaval e uma delas é o turismo religioso que podia ser potenciado com a vinda de turistas que nos interessam, porque chegam aqui e investem, então falo nomeadamente dos espanhóis, nós vamos lá ver nesta altura do ano, está repleto de espanhóis, porque é que Ovar é aqui tão perto e com tanto potencial, não tem cá ninguém, por isto que agora podemos aqui ver, a capela fechada. Para além de estarem fechadas, sistematicamente, não haver um critério de horário, tem outro problema que tem a ver com a conservação. A Câmara devia apostar e promover a conservação deste património riquíssimo e infelizmente não faz. Neste momento estão algumas capelas algo deterioradas e não tem sido feito nada na sua manutenção. Aqui a alguns metros temos o Museu de Ovar, que é um edifício do século XIX com azulejo, que não é de gestão pública, mas que tem feito ou tem desempenhado a sua direção um trabalho como se fosse. E aqui gostaria apenas de realçar o excelente trabalho desenvolvido pelo Museu de Ovar, que promove a cultura, que assume um papel preponderante na sociedade vareira,
e no fundo é um exemplo de que, como não sendo poder político, não sendo uma instituição pública, sabe fazê-lo bem e muito bem a promoção da cultura aqui no concelho. Portanto, acho que esses aspectos positivos também muitas vezes devem ser realçados, porque muitas vezes essas instituições são esquecidas, são ignoradas, e isso é um erro cometido muitas vezes, e todos nós às vezes nos esquecemos um pouco disso, daquelas pessoas que por carolice e por gosto pela cultura fazem desinteressadamente algo pela terra e pela nossa cultura. Portanto, uma palavra ao Museu de Ovar. Bom, há uma pergunta que se impõe, que é o que é que se passou com a coligação, que nós jornalistas na altura, próximos das campanhas dos vários partidos, sabíamos que estava por dias uma coligação entre o CDS-PP e o PSD de Ovar para as autárquicas, e de repente ninguém mais disse nada, a coligação caiu e ambos os partidos seguiram o caminho. Pediam um comentário nesse sentido. O que é que se passou para que a coligação não avançasse? Bem, quem poderá dar essa resposta objetivamente é o PSD, porque foi o PSD que não quis fazer coligação com o CDS. No entanto, e o que vou dizer é apenas a título pessoal, porque na altura não era eu o Presidente da Conselhia, embora tenha participado em algumas reuniões, que não vou divulgar, como é lógico, o que lá se passou por uma questão de ética, mas o que posso adiantar é de que havia todas as condições para haver uma coligação entre o PSD e o CDS. Não houve por opção do PSD. Agora, nesta altura, após as eleições, eu tenho a minha opinião pessoal, que penso que mais pessoas concordam comigo, que o PSD foi uma opção estratégica, ou seja, optou por fazer uma coligação camuflada com alguns socialistas do anterior executivo, em detrimento de ter feito uma coligação às claras com o CDS. Portanto, foi essa a opção do PSD, foi uma opção ganha, porque ganharam as eleições de facto. Não terá sido, na minha opinião, a mais correta, até porque essas pessoas do anterior executivo também não foram corretas candidato do Partido Socialista, e eu penso que na política nós temos que dar um exemplo de seriedade e uma postura correta, quer na vida política, nas instituições, quer no nosso emprego no dia-a-dia, e aí houve pessoas que deram um mau exemplo, deram exemplos daquilo que não se deve fazer. Ou seja, falamos aqui no Brasil Américo e também no mesmo da Câmara de Ovar. Sim, porque não dizê-lo? Eu gosto de falar as coisas pelos nomes e não há dúvida nenhuma que, na minha leitura, o Dr. Manuel Oliveira, porque eu tenho muita estima, fez um favor a Salvador Malheiro, de uma forma mais discreta, mas acabou por contribuir favoravelmente para um bom resultado de Salvador Malheiro. E o vereador Zé Américo, o ex-vereador Zé Américo, de uma forma muito mais clara e objetiva, ajudou de forma, ao ponto de um anúncio do tempo de antena ter dito que votava no Salvador Malheiro, quer dizer, mais claro não podia ser. Ou seja, o candidato do Partido Socialista, Vítor Ferreira, na altura, teve ali algumas dificuldades, e nós que estávamos no terreno, no dia-a-dia, na campanha, percebíamos isso, de algum boicote, digamos, dentro de pessoas do executivo do próprio partido dele, que para fazer o jeito ao PSD prejudicaram e muito a campanha do Partido Socialista, mas isso é um assunto que diz respeito ao PS e ao PSD. Então, Vítor Ferreira partiu mesmo para uma campanha minado dentro do PS, obviamente que foi uma grande vantagem para Salvador Malheiro. Sim, sem dúvida. Eu não queria entrar muito por questões de foro interno do Partido Socialista, agora não há a mínima dúvida, para quem estiver um bocadinho atento, de que o Dr. Vítor Ferreira foi vítima também da situação interna do partido e de alguns elementos do Executivo que prejudicaram a campanha, não lhe dando qualquer tipo de apoio e até aparecendo alguns a apoiarem o candidato Salvador Malheiro. Isto é uma coisa inédita, eu diria que deve ter sido caso único a nível nacional, e daí também a explicação de uma Câmara que, no fundo, tinha uma gestão positiva, perder as eleições para o PSD numa altura em que a tendência seria o PSD perder câmaras para o Partido Socialista. Portanto, acho que a explicação está muito clara e toda a gente percebeu. Fernando, duas questões a nível partidário. Primeiro, daqui a uns dias vamos ter eleições para a distrital. Penso que o Fernando também lá está envolvido na lista. E a segunda questão prende-se um pouco também com vai haver ou não vai haver coligação para as legislativas entre o PS e o CDS-PP. Se assim for, vistas um pouco as relações com o PSD de Ovar, que não são as melhores, como é que o Fernando vai gerir uma campanha nacional, ao fim e ao cabo, com matriz em Ovar, juntamente com o PSD?
Ora bem, vamos separar as questões. Uma é a questão da nacional, portanto, em que eu terei também responsabilidade além do Presidente de Conselhia. Não sei ainda, porque as eleições são no próximo sábado, mas há uma forte probabilidade de poder fazer parte da próxima Comissão Política Distrital. A questão nacional, que é a mais importante de todas, não, para já não sabemos sequer se há coligação. Há uma forte probabilidade de haver, mas isso são questões que, como calcula, foram interno das direções dos partidos. Não faço a mínima ideia se há ou não, mas no caso de haver, o importante aqui é haver uma solução para o país. Todos sabemos como é que o Partido Socialista deixou o país em 2011 e todos sabemos que, portanto, fruto do mérito deste governo, mas principalmente do esforço e sacrifício de todos os portugueses, todos sabemos que felizmente estamos numa curva ascendente e o país está a recuperar. Ainda não está como desejaria, mas está a recuperar, com erros que foram cometidos, e eu fui um daqueles que ao longo deste período, até nas redes sociais, tenho criticado algumas medidas do governo, portanto estou muito tranquilo ao afirmá-lo, mas temos que ser sérios e rigorosos, e o balanço, na generalidade, é que o balanço tem que ser positivo e os resultados dos indicadores económicos que temos são positivos. No caso de haver coligação para as relativas, campanha em Ovar, não tem qualquer problema. Eu, pelo menos, sei distinguir o que é política local do que é política nacional, sei distinguir o que é o combate político das relações pessoais entre as pessoas e, portanto, estarei de braços abertos para fazer campanha, no caso de irmos coligados com o PSD. É óbvio que não estarei tão disponível para fazer uma campanha como foi as últimas europeias, que francamente correram mal, e os resultados nos estão à vista, em que o PSD colocou um diretor de campanha que não era de relacionamento fácil e, portanto, parecia uma campanha do PSD com a sigla do CDS e não uma campanha de coligação PSD-CDS. E, nesse sentido, deixar claro que o CDS não estará disponível para fazer campanha com o PSD numa coligação em que tenha uma pessoa do tipo que teve nas europeias a gerir a campanha. Portanto, isto para nós está fora de questão. Estás a falar de Henrique Araújo? Sim, estou a falar penso que é Henrique Araújo o nome dele. Que teve uma atitude arrogante, não respeitando o CDS. E isso nós não admitimos de forma alguma, porque nós no CDS damos-nos ao respeito e, portanto, estaremos disponíveis para fazer campanha, quero aprender que as pessoas também aprendem com os erros e, portanto, estou convicto que o Pedro Coelho, que também agora lidera a Conselhia do PSD já há um tempo e é uma pessoa que eu tenho com uma pessoa inteligente e que sabe estar na política, terá o cuidado de escolher bem as pessoas por quem se rodear para dirigir essa campanha, no caso de irmos coligados, e saberá respeitar o CDS, como o CDS respeitará o PSD, e ambos temos todo o interesse em trabalhar conjuntamente para que as eleições sejam um êxito e que Portugal se mantenha na senda que tem vindo a construir desde 2011. Sendo certo que erros como foram cometidos nas europeias nós não vamos tolerar. Bom, o CDS em Ovar com o Fernando Camelo de Almeida, já percebi que é um partido que obviamente que tem que obedecer às normativas da distrital e da nacional, há uma política, há valores a defender, como é lógico, mas também parece-me que o Fernando é uma pessoa que está aberta, se for necessário também a negociar, ou pelo menos a falar, ou pelo menos a ter boas relações políticas com todos os quadrantes políticos em Ovar. Sim, antes de mais é assim, nós temos regras internas no partido, mas não obedecemos, era esse reparo que queria fazer, não obedecemos, não é essa a minha forma de estar, eu sou conhecido por ter alguma irreverência no partido, e para dar o exemplo, eu não sou um alinhado com a direção de Paulo Portas, não sou, e assumo isso publicamente, eu nos últimos 2 congressos fui na lista do Filipe Anacoreta Correia, portanto, fui eleito para a Conselhia, vou numa lista para a distrital, e há 15 dias atrás estive na convenção Mudar a Bem, portanto, eu não sou seguidista, não sigo, não sou um alinhado, também não me considero um desalinhado, sou uma pessoa que pensa pela própria cabeça e que não anda ao sabor do que os outros pensam. Portanto, dito isto, o CDS de Ovar não vai obedecer ninguém, o CDS de Ovar vai acima de tudo defender os interesses de Ovar. E se os interesses de Ovar exigirem uma coligação com o PSD, o CDS estará disponível para se coligar com o PSD. Se os interesses de Ovar exigirem que vamos sozinhos, vamos sozinhos. Se os interesses de Ovar exigirem que haja conversações com outras forças políticas ou com movimentos independentes, o CDS estará disponível para conversar, porque o CDS de Ovar, acima de tudo, não é o CDS, é o CDS de Ovar. Está aqui para defender Ovar, não está aqui para fazer favor nem obedecer a Lisboa. Em Ovar, o CDS, enquanto eu for Presidente da Conselhia, não vai obedecer ao CDS de Lisboa. Vai respeitar. Agora, primeiro está Ovar. Se nós acharmos que é mais importante para nós em Ovar seguir um rumo diferente das diretivas a nível nacional, poderemos ter um problema. Isso é que seja uma coligação com o PS, por exemplo?
não vejo problema nenhum nisso. Eu sei que ao dizer isto estou a ser polémico, mas assumo, o CDS em Ovar não está, nem nunca vai estar, sujeito às diretivas do partido a nível nacional. Respeitará, mas quando chegar à altura, se acharmos que o caminho melhor é uma coligação, ou não coligação, mas um acordo, seja com que partido for, para nós não é um problema. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos coligados na União de Freguesias com o Partido Socialista. Está a correr bem. As pessoas veem, há um entendimento, há um trabalho feito. Fomos criticados, penso que até pelo Presidente da Câmara, por ocasião, penso, dos 40 anos do PSD, o facto de estarmos juntos no Governo e na União de Freguesias estarmos coligados com o PS. Isso não é um problema, estar coligado com o PS. Nós estamos coligados com o Ovar, neste caso com a União de Freguesias de Ovar, que é o mais importante para nós, não é ser o PS ou ser o PSD. E vou-lhe dar um exemplo. Fala ao roto do esfarrapado, porque o Salvador Malheiro esqueceu-se na altura, quando fez essa referência, que anos antes o PSD tinha estado coligado com a CDU, na mesma junta, na altura a Junta de Freguesia do Ovar, com a liderança do professor Joaquim Barbosa. Portanto, nada de novo. Portanto, nesse aspecto estamos abertos a acordos, entendimentos, seja com quem for, dialogamos com todos, respeitamos todos, da esquerda à direita, respeitamos todos e estamos abertos, porque assim, o importante é Ovar. E eu nestas coisas não sou seguidista, nem estou minimamente preocupado só com o partido. Acima do partido, para mim, está a nossa terra. Bem, os números não é o mais relevante, o percentual do que foi cumprido ou não foi cumprido do plano de ação deste Executivo. O importante é as prioridades, e as prioridades, como já disse anteriormente, foram claramente mal definidas. E posso dar um exemplo. Uma das promessas eleitorais era a criação de um gabinete de apoio ao agricultor, que poderia ser fundamental para ajudar à dinamização da agricultura. Nós temos uma freguesia tipicamente rural, que é o caso de Valga, em que é uma freguesia votada ao esquecimento, em que a agricultura tem um papel preponderante, e seria importante não fazer uma feira de gado como foi feita, mas fazer criar esse gabinete de apoio, que é uma iniciativa do PSD, só que não foi posta em prática e que já devia ter sido logo no mais rapidamente possível, tendo em conta a urgência do tema. Já agora referi também o estado de abandono que está a freguesia de Valga. Estamos a falar de uma freguesia com uma igreja lindíssima, que tem um museu Escola Oliveira Lopes, tem o Cais do Puxadouro, tem um enorme património que pode ser explorado até em termos turísticos e que não é feito rigorosamente nada. É lamentável que haja um investimento, muito maior investimento em Maceda, Cortegaça e Esmoriz, por coincidência, juntas de freguesia do PSD, e em relação à Valga. Valga tem sido esquecida no tempo por este e pelo anterior Executivo, e é uma freguesia em que acho que já está na altura do Executivo, neste caso o atual, olhar para a Valga com outros olhos e dar vida à Valga, promover o desenvolvimento, atrair investimento, porque de facto está num mau caminho e os valguenses merecem muito mais. Repare, estamos aqui na Praia do Arainho e é triste ver a situação em que se encontra este local, que é um ex-libris da cidade de Ovar. Nós temos a RIA com o problema que tem, que todos sabemos. Sei que não é da competência da Câmara resolver o problema da RIA, mas sei que a Câmara também deve exercer influência e deve fazer pressão para que a situação se resolva uma vez por todas, que é uma situação que se alastra há muitos anos. Já é da competência da Câmara, por exemplo, pintar estes muros que estão horríveis, no verão colocar os chuveiros a funcionar e colocar um recipiente de lixo, assim como cortar a erva e, por que não, colocar aqui alguns caminhões de areia. Portanto, nós temos o exemplo da praia do Monte Branco, aqui na Torreira, que é uma praia agradável onde apetece estar. E, portanto, basta seguir esse exemplo e a Câmara pode fazer alguma coisa para esta praia. É um ex-libris da cidade, é uma praia que me diz muito a mim, diz muito a todos os ovarenses, em que todos nós passamos aqui bons momentos. Acredito que alguns membros do atual Presidente da Câmara não possa ter essas recordações, porque é natural, nunca viveu em Ovar, mas sim em Esmoriz, portanto, naturalmente não terá essa lembrança da Praia do Arainho, enquanto era realmente uma praia e muito frequentada, mas muitos outros ovarenses têm. E quero apelar ao Sr. Presidente da Câmara para que faça algo e medidas urgentes, e quero acreditar que ele o fará aqui pelo Arainho, porque esta praia merece e Ovar merece, e com certeza que todos nós gostaríamos, pelo menos os nossos filhos, voltarem a viver alguns momentos da sua juventude como nós vivemos nesta praia e neste paraíso tão bonito, como podemos agora constatar, agora que aqui estamos, uma beleza inconfundível e que pode ser muito explorada até para a prática de desportos náuticos. Portanto, tem aqui um potencial fantástico para atingirmos e está completamente abandonada. Mas nem tudo é negativo.
Não, nem tudo é negativo e longe de mim querer fazer só críticas a este Executivo. Como já disse, já tive a ocasião de dizer, o Carnaval correu bem, com aspectos a melhorar, mas correu bem. A programação cultural é positiva, a Ovar passou a ter vida. Há uma maior proximidade com as pessoas, o que também é um aspecto positivo, portanto, longe de mim dizer que é tudo mau. E que mais não seja, posso dizer, vivemos em festa, viver em Ovar é viver em festa, como dizem, penso que é território de emoções, eu diria mais que é um território em festa, só que as pessoas não vivem de festa, vivem de comida na mesa, e infelizmente na conjuntura atual, acho que se exagerou um pouco nas festas, em detrimento de opções políticas importantes na ação social, que também já referi, e de outro tipo de apostas que eram importantes para ter investimento, para diminuir o desemprego. Não podemos esquecer de forma nenhuma o flagelo que atinge Ovar é maior neste momento, é o desemprego, e para isso é preciso atrair investimento, apostar no turismo, não deixar a Ria no estado em que se encontra, fazer pressão política para que as questões se resolvam, quer da Ria, quer da Barrinha, e aproveitar os ex-libris que temos, porque Ovar é quase único. Eu comparo Ovar a Aveiro e muito pouco mais cidades do nosso país, porque a Aveiro também tem esse património mais aproveitado claramente que Ovar, mas Ovar também o tem, e basta pôr os olhos numa cidade como deve ser na nossa capital distrito e ver o que podia ser feito em Ovar e que não tem sido feito. Portanto, acho que está na altura de definir prioridades de uma forma séria e clara, sem olharmos aos populismos fáceis nem ao eleitoralismo, porque 2017 ainda é bem longe e primeiro vamos tentar dar uma qualidade de vida às pessoas, mas como digo, não é tudo mau, há aspectos positivos. Eu diria mais que o que nos diverge mais não é as medidas, mas sim a prioridade dada a essas medidas. Nós optaríamos por outra prioridade, o PST optou por esta, mas pronto, eu penso que está muito a tempo de mudar o caminho e apostar um bocado mais nas pessoas e nas soluções estruturantes para o Concelho e para a nossa sociedade.